Fala galera, aqui é o Bruno e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a diferença dos dois mercados, do futebol feminino e do futebol masculino. O futebol masculino e o futebol feminino são dois mercados visivelmente diferentes, né? O futebol hoje masculino tem uma demanda muito consolidada e com isso atrai muito mais dinheiro. Você consegue cobrar mais caro por ingressos, mais empresas estão dispostas a patrocinar uma equipe ou a modalidade em si, mais produtos relacionados são comercializados, até a mídia está disposta a pagar mais por direito de transmissão. Com todo esse dinheiro a mais, os salários pagos a jogadores homens são muito maiores. Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. As mulheres, o futebol feminino dos Estados Unidos é muito forte. Elas são 4 vezes campeãs do mundo, elas acabaram de ser campeãs do mundo nesse ano e já ganharam 4 medalhas de ouro nas Olimpíadas. E o futebol masculino dos Estados Unidos? Bom, eles nunca ganharam nenhuma Copa do Mundo e ganharam já 2 medalhas, só que de prata e de bronze nas Olimpíadas. Só que os salários também divergem. Os homens ganham 4 vezes mais que as mulheres e elas reclamaram bastante esse ano em relação a esse tema. Na Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, que foi a última Copa que a seleção norte-americana jogou, a Federação Norte-Americana ofereceu à equipe um bônus de 5 milhões e 400 mil dólares por eles terem chegado até as oitavas de final. E em 2015, a seleção feminina ela foi campeã e ganhou um bônus de 1 milhão e 700 mil dólares. Vamos supor que a Lloyd, a Morgan, a Rapinoe e toda a equipe ela tem 90% de chance de ganhar a Copa do Mundo feminina. E enquanto a seleção norte-americana masculina, que é bem limitada, tem menos de 1% de chances. A diferença desses dois mercados é tão gritante que o retorno em dinheiro desse 1% da seleção masculina é muito maior do que o retorno em dinheiro desses 90% da seleção feminina. Eu trouxe 2 gráficos aqui que vão aparecer aí na tela em algum momento. O primeiro gráfico é o total de prêmios distribuídos pela FIFA em dinheiro e o gráfico compara as Copas do Mundo de feminina e masculina. Então eu tenho desde 2006, que é a Copa do Mundo masculina, e 2007 é o ano comparável da Copa do Mundo feminina. As 4 edições anteriores, de 91, 95, 99 e 2003, a Copa do Mundo feminina não tiveram distribuição de prêmios pela FIFA. Então se pegar esse gráfico aqui, tem uma linha que os números estão do lado direito do gráfico, que a razão entre os prêmios distribuídos masculino e feminino, ela era de 40 vezes, de 2010 para 2011 subiu para quase 60 vezes, e aí ela foi caindo devagar em 2014 e 2015 para 20 vezes, 25 vezes, e chegou a um número de 13 vezes. E o segundo gráfico traz o prêmio em dinheiro distribuído pela FIFA somente aos campeões. Se a gente pegar o ano de 2018, onde a França foi campeã, eles receberam 38 milhões de dólares da FIFA. E esse número foi muito maior que todos os prêmios distribuídos pela FIFA na Copa do Mundo de 2019 feminina. Se a gente olhar para as políticas envolvendo futebol aqui no Brasil, futebol feminino, a gente tem um decreto do Getúlio Vargas, de 41, que proibiu as mulheres de jogarem futebol. E esse decreto só foi derrubado em 1979, ou seja, foram 40 anos sem as mulheres poderem jogar futebol aqui no Brasil. E mesmo sem estrutura nenhuma, surgiu um fenômeno aqui no Brasil, que é a Marta. Óbvio que existem outras enormes jogadoras, como a Rosana, a Cristiane, a Formiga, a Cici, mas a Marta acho que é o símbolo desse futebol feminino brasileiro. Com 18 anos, a Marta já tinha ganhado uma medalha de prata nas Olimpíadas de Atenas. Em 2006, ela foi eleita pela primeira vez a melhor jogadora do mundo. E aqui no Brasil não existia ainda nenhuma competição de clubes feminino. Em 2007, o Brasil foi vice-campeão da Copa do Mundo feminina. E aí fez com que a CBF criasse a primeira Copa do Brasil. A Marta hoje tem 6 prêmios de melhor do mundo e o Campeonato Brasileiro de Feminino só existe desde 2013. Uma outra política que foi implementada no regulamento de 2017 fez com que todo clube da Série A partir deste ano de 2019, tivesse a obrigação de ter um elenco feminino. E para poder participar da Copa Libertadores, a competição sul-americana, todo clube terá que ter um elenco feminino. O que eu estou querendo dizer aqui é que pelo lado da oferta, todo o dinheiro investido no futebol feminino ele não pode ser visto como um gasto, e sim como um investimento e um potencial produto a ser criado para um novo mercado. E pelo lado da demanda, ela não pode ser pontual, ou seja, só quando tiver os jogos
Olímpicos, Copa do Mundo Feminina. O que a gente faz com os outros 11 meses do ano? O que a gente pode ver de jogo feminino na TV? Como é que a gente pode criar, estimular essa demanda? Bom, a gente tem que pensar em ações que façam com que as meninas elas tenham vontade de jogar bola, vontade de ir ao estádio, vontade de torcer por suas jogadoras. E a gente vê que o futebol feminino ele tem muitos desafios pela frente. Bom, se você tem acompanhado alguma ação, algum projeto que desenvolva o futebol feminino, tem alguma ideia sobre esse assunto, deixa um comentário aí no vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Porquê, no canal da D360 e redes sociais, né? Seguir no Instagram, Facebook, Twitter, até LinkedIn se for possível. Valeu, abraço!